Abram comigo em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15. Gênesis, capítulo 2, verso 15. Vamos começar daqui. Aqui é o momento em que Deus ele vai criar a humanidade. Ele vai criar o quê? Nesse momento e nesse tempo, o Senhor cria o homem, coloca ele no jardim e estabelece aqui aquilo que nós chamamos de 3 mandatos. Quantos? 3 mandatos. Mandato espiritual, social e cultural. É os mandamentos, é a ordenança e é o propósito que Deus ter criado. Todos nós que estamos aqui, cada um de nós temos um propósito específico do coração de Deus. E o propósito específico do coração de Deus é o mandato espiritual, relacionamento com Deus, social, família, sociedade e cultural. Transformar a sociedade com tudo aquilo que Deus nos entregou. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden. Onde? Para cuidar dele, nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do... Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente... Depois o Senhor disse: não é bom, não é o quê? Que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a outra metade. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora, que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo, enquanto dormia. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de... Porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só? Uma só? Aqui quando a gente vai ver a movimentação de Deus para criar o homem, criar o relacionamento, criar a esposa ajudadora para o homem, aqui a gente vê que é uma criação perfeita de Deus, porque a queda ainda não tinha acontecido. Tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus cria é o quê? Tudo é perfeito que Deus criou. Tudo aquilo que Deus estabeleceu era perfeito, era lindo o que o Senhor fez. Mas devido ao pecado original, o pecado entrando na humanidade, deturpou aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Mas aqui a gente vê 3 mandatos sendo estabelecidos: o espiritual, que é Deus que se relaciona com o homem. A gente vai ver o social, Deus criando a mulher ali, formando a mulher para ser a sua ajudadora. E a gente também vai ver o cultural, onde Deus coloca no homem uma responsabilidade. Coloca o que no homem? Uma responsabilidade de cuidar, de cultivar, de multiplicar, de dominar, de dar nome a todas as coisas. Então nós temos uma responsabilidade dentro de nós. Se a família está no plano perfeito de Deus, por que então não conseguimos às vezes encontrar essa perfeição na nossa família? Talvez você, quando eu falo a respeito de uma criação, de uma perfeição, de Deus criar uma ajudadora ali, para que juntos pudessem multiplicar e crescer, quando se fala isso, talvez você olha para a tua família e fala o seguinte, fala: pastor, isso aí é tudo lindo, mas lá em casa não é assim não. Isso aí é tudo lindo, mas se eu contar o meu testemunho, como que é a minha família, não tem nada de perfeito.
Não tem nada de perfeito na vida do meu marido, não tem nada de perfeito na vida da minha esposa, não tem nada de perfeito na vida das crianças, e já está tudo destruído. Mas, então por que não há essa perfeição? E dentro desse texto aqui, eu quero trazer alguns erros que nós mesmos cometemos e que acabam nos impedindo de viver toda a plenitude que é o casamento, a toda a plenitude que é a criação da família. Então vamos lá comigo. Gênesis capítulo 2, verso 18. Aqui eu quero falar desse primeiro erro. E essa vai, na maioria, para os solteiros aí também, tá? Então observe bem, jovens, adolescentes, maduros, para que a gente possa entender um contexto aqui da Escritura. Acharam aí? Diz assim, verso 18: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja... farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aqui temos o surgimento da família, na união entre um homem e uma mulher. Mas o primeiro contexto e o primeiro entendimento que a gente precisa entender para a criação da família, e um erro que muitos cometem, é não entender que o início da família, ele primeiro nasce no coração de Deus, e não debaixo das tuas emoções e sentimentos. A família começa quando Deus vê a necessidade, e não quando suas emoções e vontades gritam desejando. Repetindo, a família começa quando Deus vê a necessidade, e não quando suas emoções e vontades gritam desejando. Quando aqui a gente vai ver, por causa do relacionamento entre Deus e o homem, o próprio Deus olhou e viu no homem que não era bom que ele vivesse só. Deus olhou e viu a necessidade e acrescentou na vida do homem. O grande problema é que os casamentos às vezes não darem certo, ou começarem de uma forma que não é da vontade e do propósito de Deus, é quando ele começa debaixo da tua emoção, debaixo da tua vontade, debaixo dos seus desejos carnais, e não debaixo de um propósito de oração, não debaixo de um propósito definido pelo próprio Deus. Aqui a gente vê que Deus acrescentou, mas quando as pessoas apenas casam por emoção, quando as pessoas que acabam casando simplesmente por causa de uma necessidade, uma vontade, se acha no direito de casar e não espera que Deus estabeleça a vontade dele, o propósito dele. Entenda uma coisa, meu irmão, quando nós buscamos o Senhor, é o Senhor que vê a necessidade. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus de providência. Se o Deus criador dos céus e da terra, se o Deus que tudo faz e tudo pode, você acredita que Ele não possa arrumar para você uma ajudadora? Ou um ajudador? Você acha que Deus não pode arrumar para você um sacerdote? Você acha que Deus falhou e não pode estabelecer, criar para você alguém que vai somar e andar no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo projeto que Ele estabeleceu no teu coração? Você acha que não? Quantos casamentos estão destruídos? Quantos casamentos estão arrebentados por causa da consequência? Em vez de você esperar o que o Senhor acrescente, você busca para você, debaixo das tuas emoções, dos teus pensamentos, e acaba vivendo uma vida inteira com aquela consequência. Quando as pessoas chegam para mim, pastor, porque lá em casa é difícil, meu marido faz isso, mas aí, conta para mim um pouco da tua história. Minha história é que eu cresci na igreja, só que no meio do caminho apareceu uma oportunidade, o varão, a bênção apareceu, e eu logo ali estive junto e casei. Poxa, que legal, que bacana. Ele era da igreja? Não. Ele vivia o mesmo princípio que você? Não. Vivia o mesmo propósito que você? Não. Como que isso aconteceu? Queria, vontade própria, emoções,
e carrega uma vida inteira de consequência por causa disso. Quem casou fora do princípio e do propósito vai saber o que eu estou falando. Quem ainda não provou disso vai falar: o pastor está falando maluquice. Muitos casamentos não dão certo porque começaram errado. Não começaram com Deus acrescentando, mas sendo acrescentados pelas suas emoções e pelos seus desejos carnais. Casamento é sinal de dependência de Deus, intimidade com o Senhor e uma busca incansável de glorificar a Deus a dois. Isso é casamento. O casamento, ele se une, ele começa quando duas vidas decidem juntos glorificar ao nome do Senhor, exaltar o nome dele. Não é união de pessoas, é união de propósito. É união de pessoas que vão ali juntos viver o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. E quando tem uns filhos, é para a glória de Deus. Quando começam a crescer financeiramente, é para a glória de Deus. Quando tem oportunidade, participam do ministério, é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória do Senhor. João Calvino, ele vai dizer: olha, que tudo esteja debaixo do senhorio de Deus. A tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, só tem um propósito: glorificar ao nome do Senhor. Se isso não estiver acontecendo, você está fora do propósito. Não é simplesmente para matar a tua vontade. Não é simplesmente para matar os seus desejos carnais. Não é simplesmente para cumprir e suprir uma carência. Não é uma fuga de vontade, desejo logo de sair da casa dos pais. Mas casamento é o propósito que Deus estabelece em dois corações de unirem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus olhou a necessidade e o próprio Deus acrescentou. Você que é solteiro, espera no Senhor, confia no Senhor, espere o tempo que for, busque no Senhor, e é o próprio Senhor que vai acrescentar na tua vida alguém que vai junto com você cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Amém? Segundo ponto, Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. O outro grande problema dos casamentos acabarem dando errado, ou não viverem uma vida de fato da forma que Deus deseja, é quando se há uma quebra dentro desse princípio aqui estabelecido. Gênesis capítulo 2, verso 24, vai dizer: por isso, o homem, quem? Deixa quem? Pai? E se une a sua? Tornando-se os dois uma só? Repetindo: por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento é o fim de um ciclo e o nascimento de um novo. Repita comigo: casamento é o fim de um ciclo e o nascimento de um novo. Entenda uma coisa: um dos principais problemas que acontece é que o homem e a mulher, eles precisam entender uma coisa na mente deles, que é que eles deixaram de ser filhos para se tornarem maridos e esposas. O grande problema, e que às vezes chega fortemente dentro de um gabinete ou dentro de uma consolidação, é tanto o marido como a esposa reclamando que o marido continua ainda sendo o filhinho da mamãe, ou que a mulher continua ainda sendo a filhinha da mamãe e do papai, que não cresceram na sua mentalidade, nas suas emoções, continuam ainda presos dentro desse sistema, casaram, apenas trocaram de ambiente,
mas se está mais preso ainda ao antigo ciclo do que entrando de fato nesse novo ciclo que é um casamento. Quando as pessoas ainda estão vivendo dentro dos seus relacionamentos influência externa, quem manda é o pai e a mãe. A esposa chega e fala assim: não, porque isso não é certo. Mas por que não é certo? Porque meu pai e minha mãe falou. Seu pai e sua mãe já não faz mais parte daqui. Não adianta você pegar e querer trazer isso para dentro do relacionamento, dentro do casamento. A palavra é bem clara quando vai dizer que deixando o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu irmão, a partir do momento que você casou, a tua família é tua esposa, a tua família é teu marido, o restante já se tornou parente. A tua responsabilidade está ali. Mas muitos não conseguem crescer, e por não conseguir crescer, acabam se frustrando dentro do casamento. Outros é os pais, que não entendem que os filhos cresceram, e acabam entrando numa guerra, com uma nora, com um genro, dividindo a atenção, e querendo sempre que o filho ou a filha esteja no meio dessa disputa, decidindo para qual lado ele vai. Filhos crescem, fala comigo, filhos crescem, filhos amadurecem, filhos se casam. Ele não vai ser seu bebezinho para sempre, não vai ser seu amorzinho para sempre, não vai ficar te dando despesa para sempre. Uma hora amadurece, meu irmão. É a lei da vida. Entenda isso e se coloque no seu lugar. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: se coloque no seu lugar, meu irmão. Amém? Outro ponto, entenda uma coisa: o seu marido não é seu pai, e a tua mulher não é sua mãe. Fala comigo. O meu marido, não vou falar não, que vai ficar estranho, porque esses homens falar, ficou legal não. Não sei nem o que eu vou falar mais. Mas, entenda que seu marido não é o seu pai, e a sua esposa não é a sua mãe. O problema é que pessoas querem continuar fazendo as mesmas birras que faziam. Quer continuar vivendo da mesma maneira. Porque com os pais batia o pé quando algo não acontecia. E agora que casou, quer ficar batendo o pezinho também com o marido. Ou quer ficar batendo o pezinho para a esposa. Entenda uma coisa: o teu marido não pegou você para tratar você como uma criança. O papel de auxiliador, a gente vai entrar, é que juntos estão caminhando para o mesmo propósito. Não está em cima e nem está embaixo. Porque se você se coloca em cima, você vai querer exercer um papel que não é teu. Mas se você se coloca embaixo, você acaba sendo um peso para que possa carregar. O Senhor nos chamou para ser marido e esposas, caminhando no mesmo propósito, na mesma direção. E não chamou ninguém para ficar cuidando do outro e fazer as mesmas vontadezinhas que tinha na casa do papai e da mamãe. Acabou, meu irmão. É triste, talvez você lidar com isso, mas acabou. A comidinha do papai, a comidinha da mamãe, não tinha conta para pagar. Chegava Natal agora, já estava escolhendo suas roupas, as que ia comprar, que papai e mamãe ia comprar. Acabou essa história, meu irmão. Você cresceu. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você cresceu, amadureceu. Assume esse papel. Amém? Amém? Não é um ficar bajulando o outro, mas é os dois caminharem juntos para o mesmo propósito. Terceiro ponto que mais arrebenta é ambos não assumirem os seus papéis dentro de um relacionamento, dentro do casamento.
Dentro de um comentário bíblico vai dizer assim, ó. Entenda uma coisa. Vamos partir da ideia que Deus, quando Ele estabelece o homem, Ele vai dizer que o papel do homem é o mesmo papel de Cristo estabelecido com a igreja. E o papel da mulher é o papel dela como igreja, com o homem, que é o cabeça. Então, quando nós olhamos que Cristo, que o homem é semelhante ali ao papel exercido por Cristo, vai dizer assim, ó, Ele é o salvador do corpo. Como Cristo exerce autoridade sobre a igreja para salvar e protegê-lo, então deixe o marido exercer autoridade sobre a sua esposa, protegendo, confortando e fornecendo a ela todos os necessários e conforto da vida, de acordo com o seu poder. Assim como Cristo estabeleceu e exerceu os 3 ofícios, que é sacerdote, qual? Sacerdote. Profeta, qual? E rei, qual? Rei. A função do marido também requer esses 3 papéis para que seja bem constituído em seu casamento. Então o homem, em Efésios capítulo 5 vai dizer, Colossenses capítulo 4 vai dizer, que o homem, ele é o cabeça da esposa. Assim como Cristo amou a igreja, o homem, o marido, deve amar a sua esposa. Então o homem, ele tem um papel similar ao que Cristo estabeleceu com a igreja. Então ele tem esses 3 papéis, os mesmos papéis que Cristo veio para se tornar um mediador entre o homem e Deus, que são esses 3 ofícios, sacerdote, profeta e rei. O marido, como profeta, precisa entender, homens, que profetas eram porta-voz de Deus. Eles eram mensageiros escolhidos por Deus para comunicar ao povo as direções vindas do céu. Quando o homem não assume o papel profético do seu relacionamento com Deus, para trazer uma direção para a sua família se encontra perdida e sem direção. Quando o homem não assume o papel profético de relacionamento entre ele e Deus, para trazer uma direção para a sua família se encontrará perdida e sem direção. Tem muitas famílias que estão perdidas, tem muitas famílias que não sabem para onde ir, porque simplesmente o marido não estabelece um papel profético. O papel profético no Antigo Testamento, e a forma que é que o povo estava totalmente impossibilitado de se comunicar com Deus. Então o profeta, Deus se revelava aos profetas, Elias, Eliseu, Daniel, entre outros profetas, para trazer uma mensagem ao povo, para trazer uma direção ao povo, para mostrar qual caminho que o povo deveria ir, qual caminho que o povo deveria andar. Quando o homem estabelece esse papel, ele precisa entender que a sua conexão com Deus tem que estar estabelecida para que ele possa trazer uma mensagem profética para a tua casa e a tua família. A gente vai andar por aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai viver dessa forma, a gente vai viver desse jeito, a gente vai viver dessa maneira. E sabe por que grandes casamentos não dão certo? Porque homens que deveriam assumir o papel profético da sua família não têm relacionamento com Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não buscam a Deus, não tem intimidade com Deus, não está reunido dentro de um culto, buscando mais ao Senhor, buscando no Senhor um direcionamento para que a família possa ser mudada e transformada, para trazer luz e clareza para a vida da esposa, para trazer luz e clareza para a vida dos filhos. Não existe isso, e por não existir, a família se encontra totalmente perdida, sem direcionamento. O segundo é sacerdote, qual? Os sacerdotes eram representantes do homem junto a Deus. Eles intercediam em favor do povo, ofereciam sacrifícios a Deus. O trabalho sacerdotal era de santificação pelo povo.
Assim como Cristo não somente levou o sacrifício, mas se ofereceu como sacrifício pelos eleitos de Deus, assim o marido, ele deve se sacrificar pela sua família. É o marido que acorda cedo, meu irmão, e vai ralar. É o marido que vai lutar para que a casa esteja em paz. É o marido que tem que assumir as preocupações do lar, da casa, assumir esse fardo e se sacrificar diariamente para que a tua família esteja bem. O problema é que existem muitos maridos que não querem se sacrificar. Muitos maridos que não querem deixar seus sonhos pessoais para cuidar de uma família. Por isso que muitos casamentos acabam de forma rápida, não dura um ano. Porque casam e querem viver da mesma maneira, do mesmo jeito. E quando perguntam, você não vai mudar? Não vou mudar. Por quê? Porque eu quero continuar vivendo meus sonhos pessoais. Quero continuar vivendo a minha vida pessoal. Não, mas se você se uniu a uma pessoa e você precisa agora se sacrificar. Aquele dinheiro que você tinha não vai multiplicar, ao contrário, agora ele vai diminuir, vai dividir. As preocupações que você não tinha com o lar, agora você vai ter. Aquele dinheiro que sobrava para o lanchinho, não dá mais, agora é para o arroz, feijão, para você sustentar a tua família. É sacrifício. Aí alguns não conseguem lidar com essa situação, porque acham que casamento é apenas unir alguém e não assumir responsabilidades. Não, meu irmão, você é o sacerdote da tua casa, você tem que assumir as suas responsabilidades. Se está faltando alguma coisa, a responsabilidade é tua. Se a gestão está ruim, a responsabilidade é tua. Se a tua casa não está protegida, a responsabilidade é tua. O problema é que nós temos permitido que mulheres assumam papéis que não são delas, porque é mais confortável para nós como homens. Acorda para a vida, meu irmão. Tu casou para ser sacerdote da tua casa. Tu casou para ser homem na tua casa. Tu casou para governar a tua casa. E não permitir que outras coisas governem o teu lar. Aí a gente entra no terceiro ofício, que é rei. Rei era o homem escolhido por Deus para governar a nação de Israel. Os maridos precisam estabelecer esse papel de governo dentro dos seus lares. Muitos lares estão crescendo sem regra, sem governo e sem futuro. Quem está ditando a regra dentro da tua casa é a internet. Quem está ditando a regra dentro da sua casa é o mundo. Quem está falando o que deve fazer, o que não deve fazer, são as pessoas de fora, e você ali omisso naquela situação. Não, meu irmão, a tua casa tem governo, e o governo estabelecido é você como sacerdote. Me perdoe, eu sou pastor da igreja. Aqui na igreja, meu irmão, se você vacilar, pode ter certeza que tu vai ser cobrado. Aqui na igreja, de você pisar fora da linha, meu irmão, você vai ser cobrado, porque aqui existem regras. E eu, como voz de Deus, estabeleço as regras de acordo com a vontade de Deus no coração. E vamos estabelecendo isso. Mas na tua casa, meu irmão, não é eu que mando, não. Na tua casa, me perdoe, cara, eu posso ser pastor da tua família, mas na tua casa, quem é um pastor lá é você. Quem é um sacerdote lá é você. Quem é o rei lá é você. Quem governa lá é você. E quando você se torna omisso ao seu papel, o mundo está governando. O mundo está decidindo por você. O mundo está levando seus filhos a lugares que talvez você não gostaria nunca que eles fossem. Mas como consequência, por falta de uma omissão, acaba acontecendo. Amém? Entenda uma coisa, dentro da psicologia já vai dizer, pai tem um papel de lei. Pai tem um papel de qual? Qual? E mãe, amor. Qual? Pai tem um papel de lei e mãe tem um papel de amor. É estabelecido. Quando isso está em falta, automaticamente a criança ela vai crescer com algum déficit em alguma dessas áreas. Quando chega alguém aqui na igreja com dificuldade de cumprir regras estabelecidas, logo eu pergunto, você se cresceu sem pai, né? É fato. Pessoas com dificuldade de cumprir regras é porque cresceram sem pai. Porque não tiveram uma linguagem de lei. Ou simplesmente cresceram aonde a mãe burlava a lei. Já viu aquele momento que você pede uma coisa com o pai,
e o pai não deixa, aí você vai chorar com a mãe? E a mãe vira e fala assim: não acredito nisso, não, vou lá falar com o seu pai. Olha, você falou isso, deixa o menino ir, que não sei o quê. Aí vai. Aí acontece de novo, vai lá chorar para a mãe, e vai. Aí na mente do indivíduo, quando ele cresce e amadurece, sabe qual que é? É que a lei, ela pode ser burlada a todo momento. E ele nunca vai enfrentar as regras da vida, nunca vai enfrentar as leis, mas sempre vai tentar achar caminhos alternativos para chegar no propósito que quer. Por isso que a gente vive um país totalmente sem regras, sem propósito. Irmãs, a palavra vem do teu marido, ele tem essa responsabilidade. Mãe tem a figura de amor, então assume esse papel de amor. Já viu aqueles caras, falam assim: não, meu pai tudo bem, a gente vai até ficar chateado aqui, mas mexeu com a minha mãe é chapa esquenta. Mãe tem a figura de amor. A mãe é sagrada, é a santa, né? Tem esse papel, porque o pai, ele tem que assumir esse papel de governo, de autoridade, de responsabilidade dentro do lar, amém? Vamos para a mulher agora. A mulher, Efésios capítulo 5, verso 22. Efésios capítulo 5, verso 22. Estou lendo na versão NA, tá? Novamente atualizada. Acharam, amém? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao... A submissão é uma missão sobre missão do cônjuge. Ou seja, uma missão compartilhada. O papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o papel da esposa é dar suporte a seu marido para que cumpra esse desejo divino. Nenhuma mulher tem dificuldade de se submeter a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. A mulher, ela tem o seu papel de auxiliadora dentro da missão e do propósito que Deus estabeleceu. Aonde a mulher vai ter essa dificuldade de ser a mulher submissa? Primeiro, por não se sentir amada como Cristo amou a igreja, não se sentir protegida, não se sentir cuidada, não se sentir guardada. Aí é uma dificuldade da mulher se submeter. Outro ponto, da mulher ter dificuldade de submissão, é quando o marido, ele não tem uma missão. Fala comigo, quando o marido não tem uma missão. O indivíduo não tem vida com Deus, o indivíduo não ora, o indivíduo não tem intimidade com o Senhor, não tem intimidade com o Espírito Santo, o indivíduo não tem conexão com o Senhor, automaticamente ele não é nem sacerdote, ele não é nem profeta, e muito menos rei dentro da tua casa. Aí quer que a mulher seja submissa, caminhe na mesma missão. A mulher pergunta: qual missão? Qual missão que a gente vai ir? Qual missão que a gente vai alcançar? Qual propósito que a gente vai vencer? Aonde que você quer chegar? E às vezes o marido sem direção, perdido, querendo que a mulher anda naquele rolo todo, e não vai acontecer. Então eu acredito e vejo que nenhuma mulher tem problema algum, mesmo nessa sociedade que estamos vivendo, de submissão, forma alguma. Eu costumo dizer que toda mulher quer um homem para mandar nela, né? Pega o cartão e vai lá e compra as roupas que você precisa agora. E passa no salão. Se você não passar no salão, não fizer o cabelo, a unha, tudo, e voltar para casa e passar no McDonald's ainda, comprar um lanchinho para você, você não volta. Nessa hora até feminista vira submissa, né? Tranquilo, problema nenhum. Mas ninguém tem problema de submissão. Mulher não tem problema de submissão. O problema maior é ela se sentir amada e ver uma missão na vida do marido.
Olha em Êxodo capítulo 4, verso 24, e vamos entender esse papel de auxiliadora da mulher. Êxodo capítulo 4, verso 24. Acharam aí, amém? Diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis? Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da... Estão aqui comigo? Por causa da... Aqui é interessante, porque quando nós vamos ver o ministério de Moisés, que até hoje é falado, e representa algo muito grande para o povo de Israel, a gente vai ver um homem que tira o povo ali do Egito, daquela terra, e leva eles em direção ao deserto, à terra prometida do Senhor. É um homem que vê ao Senhor, se restabelece com o Senhor, tem relacionamento com Deus. É um homem que pega diretamente do Senhor os 10 mandamentos, 613 preceitos. A gente vai ver que é alguém que tem uma grande importância e foi muito usado pelo Senhor. Mas isso só foi possível, só aconteceu porque em um determinado momento Moisés ele vai deixar uma brecha. Vai deixar o quê? Moisés deixou uma brecha, que era não ter circuncidado o seu filho. Então aqui o texto vai dizer que Deus, ele quer matar Moisés. Porém, a sua mulher, vendo a brecha que Moisés tinha deixado, vai lá e circuncida o seu filho, e automaticamente estabelecendo, protegendo a vida do teu marido. A mulher, como auxiliadora, ela tem um papel de tampar as brechas que o marido deixa. Fala comigo. A mulher, como auxiliadora, ela tem um papel de tampar as brechas que o marido deixa. O marido, ele está caminhando numa missão, amém? A mulher, ela vem ali atrás, junto nessa missão. Só que ela vai vindo atrás, reparando as brechas que o marido vai deixando. O que é isso na prática? O marido está trabalhando, ralando, e a criança está em casa. É uma brecha que o marido está deixando de proteção, porque a criança está em casa. Então automaticamente a mulher, ela vai pegar a criança ali e cuidar dessa criança, para que quando o marido chega, acredito que na tua criação foi assim, se você tiver mais de 30 anos igual a eu, era da seguinte forma, meu irmão: o pai ia trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando do filho, cuidando da gente. Automaticamente criança fazia bagunça, e era só aquela fala que esperava: quando seu pai chegar, vou contar para ele. E meu irmão, não eram as mãezinhas boazinhas de hoje não. Ali você já começava a chorar, porque você tinha certeza que quando seu pai chegasse, ela só ia esperar ele tomar o banho, sentar, e a hora que ele sentasse: olha, o Josiel fez isso. Meu irmão, o couro comia. Não tinha Instagram, Facebook, celular, para filmar e postar na internet a agressão que eu sofria. Aproveitava, meu irmão, aproveitava. Hoje em dia, se você encosta o dedo do seu filho, tem alguém filmando do lado, você já está na rede social, coloca o texto que quer e você é o vilão da história. Naquela época não tinha nem ali testemunha para filmar, não tinha nada. O couro comia. E assim, meu irmão, a gente ia crescendo debaixo de uma disciplina, porque enquanto o pai ia para a missão, a mulher ia atrás, tampando as brechas que o marido iria deixando. O grande problema é que quando a mulher não assume o seu papel de auxiliadora do marido, muitas das vezes
o marido está numa missão, e a mulher, em vez de vir atrás, junto na mesma missão, ela se coloca em outro posicionamento, aonde o marido ele vai ir para a missão, só que toda hora ele tem que voltar à missão dele, para ir tampando as brechas que ele mesmo vai deixando. E pior, tem muitos que além de voltar para tampar as suas brechas, tem que tampar as brechas que a mulher também vai deixando no meio do caminho. Como que isso acontece na prática? O marido está lá trabalhando, para conseguir ter o sustento para dentro de casa, ter o alimento para dentro de casa. A mulher que está vendo aqui o marido trabalhando e tendo mais tempo, às vezes, tá? Estou falando dentro de uma sociedade onde o marido trabalha, a mulher fica em casa e tudo mais. Em vez de ficar em casa falando assim, olha, eu vou ver aonde as coisas estão mais baratas. Eu vou ver o que está precisando comprar. Eu vou ver uma forma melhor para organizar o lar e organizar a casa. Não. Às vezes o marido sai para trabalhar, quando ele volta, a mulher já fez dívida, já comprou mais coisas, já estourou o cartão, já fez inúmeras coisas, onde o marido ele vai, aí ele tem que voltar tampando as brechas que ele deixou durante o dia, pensar aonde comprar, o que fazer, aonde fazer, como fazer, e ainda a preocupação de tampar as brechas que a mulher deixou. Porque além dela não ser submissa não é ser mandada, mas é caminhar na mesma missão, na mesma direção, no mesmo propósito. Além de não fazer isso, deixa ainda brecha para o marido toda hora voltar e ter que reparar e ter que arrumar. Aí é onde a vida não consegue fruir, a vida não consegue ir, não consegue caminhar, porque toda vez quando vai para a missão, tem que ficar retornando. Tampa as brechas, retorna. Tampa as brechas, retorna. Mas quando a mulher é submissa e está caminhando na mesma missão, ele vai andando. E quando ele olha para trás, as brechas estão sendo tampadas, porque uma mulher sábia está caminhando do seu lado. Consegue compreender? Amém, gente? Você ficou tenso? Moisés só chegou onde ele chegou, só viveu os propósitos que viveu, porque tinha uma mulher auxiliadora, que caminhava junto, debaixo do mesmo propósito e do direcionamento do Senhor. Quando essas coisas não acontecem, há um perigo muito grande. Por quê? Porque abrem brechas para que Satanás ele possa agir de forma clara. Satanás ama quando essa organização familiar não está funcionando. O marido não assume o seu papel. Aí a mulher vai assumir o papel ali, porque toda hora o marido não cumpre com todas as responsabilidades. E em um determinado momento a mulher vai se questionar para alguém. Aí sabe o que a amiga fala? Você é doida. Você continua casada? Você continua junto? Não acredito que ele não faz isso. Não acredito que ele não paga as contas de casa. Não acredito que ele não assume a responsabilidade de casa. Não acredito que ele está vivendo dessa maneira e desse jeito. Ou a brecha. Ou quando a mulher não assume o seu papel, e às vezes chega alguém no marido, que isso, sua mulher não arruma casa? Sua mulher não cuida de você? Nossa, você é um marido tão bom, um marido tão exemplar. Quantas mulheres gostariam de ter um marido desse? Satanás ama, meu irmão, essas brechas sendo deixadas. Vamos aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1. Satanás e seus demônios, eles utilizam os métodos que que estão utilizando até hoje. Eles nunca vão até o governo, mas sempre no auxílio. Eles nunca vão atrás do governo, sempre atrás do auxílio. Gênesis capítulo 3, verso 1 vai dizer, mas a serpente mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher,
É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui a gente vai ver que Satanás, ele não vai em Adão, o cabeça, o governo da família. Não, ele vai até a mulher, até o auxílio. E hoje continua sendo utilizado. Por exemplo, quer destruir um ministério, você vai reclamar com as pessoas do auxílio, você nunca vai reclamar com o pastor. Você quer arrebentar uma empresa, você nunca fala diretamente com o dono da empresa, mas você fica fazendo fofoca no meio do caminho ali, para que as pessoas comecem a minar ali dentro da empresa. Foi isso que Satanás fez. Ele não vai no governo, ele vai sempre no auxílio. Por isso tem sabedoria, meu irmão. Tem coisa que a gente resolve com o governo e não com o auxílio. Mas vamos lá, Satanás vai no auxílio, porque o auxílio sempre é a porta de dúvidas, problemas, fofocas, entre outros. Me perdoe, mas sempre é a mulher que traz uma informação nova para dentro de casa. Sempre é a mulher que às vezes traz uma situação que não tem nada a ver com o teu casamento. Sempre acontece de vir ali naquela situação, e quando vai ver, a família está brigando por causa de algo que nem é problema deles, porque simplesmente fica dando ouvido a situações, a fofocas, e coloca para dentro de casa. E às vezes o casamento está paralisado, o problema está no casamento. Gente, quantas vezes aqui eu recebo pessoas que começam a enfrentar problemas no casamento, porque simplesmente alguém que estavam andando junto começou a ter crise no casamento deles também, e a crise passou para dentro do casamento daquelas pessoas, transferindo problemas, situações. Olha, fulano está com problema no casamento dele. Está assim, dessa forma e desse jeito. Aí a mulher começa a questionar: meu casamento também está assim, então também estou com problema no meu casamento. E começa a criar um problema ali, dentro de casa. Cuidado, Satanás, ele vai até ali, vai até a mulher, para convencê-la a comer do fruto proibido. E o homem, por sua vez, a gente vai ver aqui, né, que a mulher, ela come do fruto proibido sem dialogar com o seu marido, e depois só oferece. Aí a gente tem um outro problema aqui. Já viu aquelas mulheres que compram e depois apenas apresentam para você a fatura? Que entra dentro de um problema e depois só fala para você que entrou dentro do problema? Aquelas mulheres que assumem, enquanto você está trabalhando, está criando aqui, em vez de estar tampando as brechas, está arrumando mais brechas ainda, está arrumando mais problema ainda, e depois você só fica sabendo que arrumou o problema. É que a mulher comeu do fruto e depois só apresentou quando Adão chegou. Não dialogou com Adão, não conversou com Adão, não perguntou se era uma decisão sábia, se era uma forma correta de fazer, se era aquilo mesmo que deveria fazer. Não comunicou com o sacerdote da casa se de fato aquilo era uma decisão boa. Não, somente fez e apresentou ao homem. Cuidado, mulher. Deus colocou teu marido como cabeça, como sacerdote, para te proteger e cuidar de você. Não vai caminhando achando que você está sozinha, não, porque você atrai problema para a sua própria casa e sua própria família. E o homem, Gênesis capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu. Vamos lá, estão comigo? E deu também ao seu. E ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou quem? O Senhor Deus chamou quem? O Senhor Deus chamou quem? Quem que Satanás ofereceu primeiro? E quem que Deus agora vem e chama? Beleza.
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu... Cara, tem um ensinamento aqui perfeito para nós. Entenda uma coisa: Deus, ele não vai na mulher, ele vai no homem, porque é responsabilidade do homem. Quando as pessoas estão falando: não, nós estamos endividados. Mas por que da endividade? Não, porque minha mulher... Poxa, irmão, você não conseguiu pagar as coisas? Não, por quê? Porque minha mulher... Poxa, o que aconteceu com as crianças? Assim, dessa forma. Mas por quê? Não, por causa da minha mulher. E Deus não vai na mulher. Deus era soberano, Deus era eterno, Deus é onisciente, Deus conhecia, Deus sabia o que tinha acontecido. Mas ele vai no homem, sabe por quê? Porque é responsabilidade do lar, é responsabilidade do homem. Se está devendo, não é culpa da tua esposa, é culpa tua que não é sacerdote dentro da tua casa. Se está difícil a situação, é culpa tua que não é sacerdote dentro do lar. Não estabelece o sacerdócio, não estabelece o profético e nem estabelece o governo dentro da tua casa. Se teus filhos estão do lado de fora, a culpa é tua. Você é o homem, você é o cabeça. E se você está deixando a tua mulher fazer dívida ou andar no meio das coisas que não deve andar, você está sendo omisso e a responsabilidade é tua. O Senhor nos entregou a mulher em nossa casa para que nós possamos cuidar, para que nós possamos orientar. Estão andando de qualquer forma porque nós não temos talvez ouvido a voz do Senhor e estabelecido uma voz profética dentro da nossa casa. Um governo dentro da nossa casa, o reinado dentro da nossa casa, e por causa disso, meu irmão, vem a consequência. Qual que é a consequência? O pecado veio, o pecado entrou, o mal chegou. Aí em Gênesis capítulo 4, verso 8, sabe o que vai dizer? Caim, depois que tem Caim e Abel, Caim diz a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o que aconteceu? A consequência do pecado deles caiu diretamente nos filhos. Aqui a Bíblia está deixando claro que o pecado de Adão, havia morte antes, havia sentimento de inveja, havia sentimento de orgulho, havia sentimento de ira antes. Não, Deus criou tudo de forma perfeita. Deus criou tudo de forma linda, tudo deu a criação perfeita de Deus. Deus criou tudo lindo e tudo perfeito, meu irmão. Mas por causa da desobediência desse casal, a consequência chegou na vida dos filhos. Tem muito filho se ferrando, desculpa a palavra, por causa da capacidade, da falta de capacidade e responsabilidade dos pais. Quando nós não assumimos o nosso papel, meu irmão, não é só nós que estamos perdendo, não. A sociedade que está vindo está perdendo junto. Quando a mulher não assume o papel de submissa, caminhar na mesma missão, você colocando no papel de oponente do homem, achando que, eu estou certo, não, ele que está certo, não, eu que estou certo. Meu irmão, vocês não estão ganhando nada, vocês estão perdendo, e a consequência está caindo tudo na vida dos filhos. É os filhos que estão crescendo sem princípio dentro da palavra de Deus. É os filhos que estão crescendo num lar onde o marido não assume o teu papel de marido. É os filhos que estão crescendo num lugar onde a mãe não assume o teu papel de mulher, de mãe. Crescendo num lar totalmente dividido, e hoje a gente vai vendo consequência. A gente vai vendo um indivíduo, às vezes na prisão: e aí, como que foi a tua infância? Minha infância foi assim, meu pai de um lado, minha mãe para o outro, e foi dessa forma, e foi desse jeito, e é dessa maneira. Famílias disfuncionais, que estão criando filhos que não sabem conviver dentro da sociedade. Não é lindo ver as crianças aqui ministrando? Mas, brother, na boa, quem vai formar o caráter deles são vocês, é os pais. Aqui a gente até prega, aqui a gente até fala, aqui a gente até se posiciona, aqui a gente até ensina, mas, meu irmão, dentro da tua casa quem manda é você. Você
Você pode querer sair daqui, não interessa aquilo que o pastor falou, eu vou continuar vivendo da mesma forma, do mesmo jeito. Talvez só vai fazer sentido para você daqui 15 anos, quando teu filho não quiser pisar mais numa igreja. Talvez só vai fazer sentido para você daqui 20 anos, quando você chegar e tem que visitar o teu filho dentro de uma cadeia. Isso se não tiver que passar pelo funeral, porque foi irresponsável no nosso comportamento e atitude com filhos, de responsabilidade, que muitas das vezes nós somos omissos, tanto homem como mulher, e não estamos criando nosso filho de acordo com o princípio que a palavra do Senhor está nos direcionando, está nos mostrando. Assuma a tua responsabilidade, meu irmão. Assuma o teu papel. Não é o governo que vai mudar as coisas, não espera isso não, meu irmão. Não é política, não. Não é uma intervenção militar. Não é uma mudança na mídia. Não é uma mudança nos colégios. Não é isso, meu irmão, o que vai mudar a vida da sociedade. O que vai mudar a vida dos nossos filhos é quando nós assumimos a responsabilidade e entendermos nosso papel como marido, como esposa, para que ambos cabiam na mesma missão. Qual que é a missão? Criar filhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso papel. O pecado original gerou consequências nos nossos filhos. Mas eu fico muito alegre em Atos capítulo 2, verso 37. Abram comigo. Atos, capítulo 2, verso 37. Aqui em Atos capítulo 2, acredito que parte conhece, que vai dizer o momento aonde há o Pentecoste, o derramado poder do Espírito Santo de Deus sobre aquelas vidas que estão ali reunidas. E nesse derramado poder de Deus sobre essas vidas, Pedro, ele se levanta e começa a pregar. Começa o quê? Começa a pregar, começa a anunciar a palavra para aqueles que estão ali. E eles ouvindo essa palavra, se comovendo pelo Espírito Santo de Deus, eles vão perguntar para Pedro: mas e aí, Pedro, o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar? Vai dizer assim, verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, mas ela não para em vocês, ela é para os seus filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Há uma promessa de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Há uma promessa de Deus sobre você. Feche teus olhos. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Uma promessa de Deus sobre a nossa casa. Uma promessa de Deus que a salvação, ela não vai parar em nós, mas a salvação também é para os nossos filhos. Ela começa em nós, ela passa pelos nossos filhos, e ela alcança aqueles que estão longe, a qual o Senhor chamar. Essa promessa não é só para você, meu irmão. A nossa mudança, a nossa transformação, aquilo que o Evangelho de Cristo está fazendo em nós, não para somente em nós, mas toca a vida de cada uma dessas crianças que estavam aqui no altar ministrando. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles vão tocar diretamente a vida de cada filho, de cada família, e outras famílias ansiando e desejando, vão querer
aquilo que você está vivendo, porque vão ver que a tua família não é uma família disfuncional, a tua família não é uma família perdida, mas a tua família é uma família que colocou Cristo como cabeça e entende os princípios estabelecidos pelo Senhor dentro da palavra. A nossa luta contra tudo aquilo que tem surgido para tentar tocar as nossas crianças, tocar a vida da nossa família, só é possível a nossa luta contra isso tudo através da palavra de Deus, através dos princípios de Deus, através da vontade do Senhor, através daquilo que a própria Escritura já estabeleceu, do papel de um homem, do papel de uma mulher, do papel dos filhos. E Efésios capítulo 5 vai dizer, depois de todo aquele argumento, aonde Paulo vai mostrar que nós somos eleitos, que nós somos separados, nós somos escolhidos do Senhor, que Ele nos tirou do estado de morte, nos levou para o estado de vida, que nós devemos deixar essa velha natureza e assumir a nova natureza. Aí ele vai começar o capítulo 5 e vai nos mostrar que, olha, sabe onde tudo essa nova natureza vai tocar? Sabe onde essa nova natureza vai atingir? Sabe onde essa nova natureza vai demonstrar que de fato vocês nasceram de novo, que de fato Cristo reina sobre vocês, que de fato vocês tiveram um encontro com o Senhor? Maridos, amai tuas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, se sujeitem aos seus maridos. Filhos, honrem pai e mãe. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Escravos, trabalhem, mas trabalhem como se estivesse trabalhando para o Senhor. E senhores, cuide dos seus escravos, não como qualquer um, mas como irmãos em Cristo Jesus. O teu relacionamento com Deus, ele não é medido pelo tanto de vezes que você vem na igreja. O teu relacionamento com Deus não é medido pelo papel eclesiástico que você exerce aqui ou em outra igreja, não. Não é a nomenclatura que você carrega no teu nome, não. O relacionamento com Deus, ele é medido quando nós olhamos para a tua família e vemos o caráter de Cristo sendo estabelecido ali. A tua família é a principal resposta de que o Espírito Santo de Deus está agindo dentro dela. É a principal resposta que vocês nasceram de fato de novo. Não é sobre uma função, não é sobre uma religiosidade, não é sobre frequentar culto de segunda a segunda, mas é sobre mulheres sábias dentro do lar. É sobre homens tementes a Deus dentro do lar, que estabelece o seu papel sacerdotal de proteção, de sacrifício, que estabelece o teu papel profético como boca de Deus dentro do teu lar, que estabelece um novo reino, um governo dentro do seu lar, aonde esse governo, o mal aqui não toca. É aqueles que passam o sangue do Cordeiro na porta e declaram: aqui a morte não toca, aqui o mal não toca. A sociedade pode pregar, o mundo pode falar, a televisão pode tentar ensinar, mas aqui dentro de casa o reino de Deus está estabelecido, e os dois juntos, ambos, caminham na mesma direção, no mesmo propósito, que é só um: glorificar o nome do Senhor. Aqueles que glorificam a Deus no seu casamento, aqueles que glorificam a Deus na vida dos seus filhos, aqueles que glorificam a Deus na sua família.
Para o mundo, a instituição família se acabou. Para nós, ela continua viva, porque é um propósito estabelecido por Deus. E nós estamos aqui ainda em oração, crendo, confiando, acreditando, com a certeza que a nossa família é um plano de Deus, que a nossa família é um sonho de Deus, que a nossa família é um propósito de Deus, que a nossa família é o presente mais lindo que Deus nos entregou, a vida da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós continuamos orando, e ainda que o mundo diga: olha, desista. Não, eu não desisto, eu continuo orando, continuo clamando, continuo confiando, continuo crendo que Deus irá fazer infinitamente mais. Eu creio. E é uma causa, é uma luta que eu entrei, de ver famílias restauradas, de ver famílias transformadas, de saber que não vai parar em nós, mas já está tocando a nossa próxima geração, já está tocando a vida dos nossos filhos. Eles não serão tomados e não serão tocados por aquilo que o mundo prega, mas eles serão tomados, serão contaminados, serão influenciados por aquilo que a Escritura diz, por aquilo que a palavra de Deus diz.